A falta de um plano estratégico para o Brasil tem travado o pleno avanço do agronegócio, um setor que poderia ser ainda mais decisivo para o crescimento do PIB nacional. Entre incertezas e oportunidades no cenário global, como o país pode se posicionar melhor? É justamente o que vamos discutir agora ao vivo com o colunista do AgroMais, José Luiz Tejon, que já está aqui ao vivo com a gente. Tejon, bom dia, bem-vindo ao AgroManhã. Bom dia, Carolina. Prazer estar com vocês aí. Ótimo dia. Obrigada pra gente. Tejon, por que o Brasil ainda não tem um plano estratégico de longo prazo para o agronegócio, considerando a sua importância para o PIB? Olha, é fundamental essa pergunta, Carolina, porque o movimento do agronegócio no Brasil está na casa de 500 bilhões de dólares. Num PIB brasileiro na casa de 2 trilhões, 2 trilhões e 200. Então, um planejamento estratégico do sistema do agronegócio brasileiro é o único caminho para você elevar este PIB de 2, 2.200 para um PIB do tamanho do Brasil, né? Um PIB de 3 trilhões, 3 trilhões e meio. Você só vai conseguir isso com um planejamento estratégico envolvendo o sistema do agronegócio. E uma coisa importante, Carolina, observe que nos últimos 7 anos, o mundo tem dado sinais gigantescos de incertezas, de crises e também de oportunidades, desde da Covid, guerra na Europa, guerra no Oriente Médio, guerra tarifária agora, uma guerra comercial tarifária, problemas climáticos, significa que o Brasil é um país numa posição no mundo invejável, extraordinária, e temos competências que mesmo sem grandes planos, tirando alguns momentos que houve antes, como na criação da Embrapa, na tomada do Cerrado, no cooperativismo, mas tirando alguns momentos, é um setor que tem caminhado muito pela força da própria iniciativa privada, de agricultores correndo risco, setores industriais trazendo tecnologias, investindo, transportadoras, comércio, ou seja, temos chegado à posição que chegamos sem um planejamento estratégico. Então imagine que você tem um plano, Carolina, que possa colocar junto tudo isso que quando assistimos aqui o nosso jornal AgroMais, a gente fica vendo. Problema de seguro, problema de logística, problema de infraestrutura, problema de crédito, problema de juros, problemas de acesso a mercados, brigas no próprio setor, moratória da soja, o setor agrícola, o setor industrial, ou seja, a ausência de um planejamento estratégico. Nós precisamos de um planejamento estratégico, Carolina, que coloque da seguinte forma: em 20 anos, o Brasil tem que ter um agribusiness de, no mínimo, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares no seu sistema do antes, dentro, pós-porteira. Veja a crise atual, com mais uma confusão no Oriente Médio envolvendo fertilizantes. Custo de um insumo que dependemos 85% de importações. Então, essa estrutura brasileira, esse sistema brasileiro exige um planejamento estratégico. Quando falamos dos Estados Unidos, existe um plano integrado lá do setor industrial, comercial, agrícola, com o próprio apoio do USDA, do próprio Estado. Quando falamos de Holanda, tremenda reunião também. Ou seja, está nos faltando aqui no Brasil que possamos parar de brigar pela eleição do ano que vem e que possamos reunir o setor privado com os bons agentes que temos também no governo para um planejamento de médio, de longo prazo, para que as pequenas coisas não tomem uma proporção de foco das grandes coisas. Agora, Rio Grande do Sul, obviamente numa situação crítica, 4, 5 anos de efetivos problemas, é emergência, tem que agir emergencialmente lá e não ficar debatendo daqui para lá se vai fazer ou não vai fazer, porque você coloca todo um Estado importantíssimo no sistema do agronegócio numa situação de desespero, de angústia. Portanto, Carol, planejamento estratégico, palavra conhecida do setor empresarial, é necessário que as forças da iniciativa privada com as forças de Estado se reúnam para um plano que seja acima e além das eleições próximas que virão.
Ô, Tejon, e o que você acha que deveria ter, né, constar nesse plano estratégico? Quais seriam os pilares mais urgentes, né? Questões de logística, pesquisa, sustentabilidade, crédito? Olha, principalmente é um mapeamento de todas as oportunidades que o Brasil tem num mundo em crise, num mundo de incertezas, onde alimento, bioenergia, meio ambiente, crédito de carbono, biometano, tudo isso faz parte de uma demanda que está por aí, emergente e crescente. Então, mapear, desde o A do abacate até o Z do zebu, todas as oportunidades que o Brasil tem em todos os mercados. Nós somos grandes exportadores, mas nós temos uma concentração. Uma concentração nunca é boa. Nós temos 8, 9 commodities brasileiras em 5, 6 grandes mercados. Então, é necessário uma visão estratégica de negócios. O que vamos fazer, com quem vamos fazer e o que temos que preparar aqui internamente no país para atender e negociar com esses mercados. E, obviamente, no antes da porteira também, Carolina, um plano estratégico que está por aí andando, ele tem que ser muito mais veloz. Um plano estratégico, diminuir dependência de fertilizantes, partirmos fortemente para bioinsumos, a engenharia genética, a pesquisa genética brasileira para trabalhar na mitigação das mudanças climáticas com as sementes. Ou seja, este plano exige visão de o que vamos fazer para o mundo, como vamos nos organizar e quanto isso vai significar de dinheiro, de faturamento, de negócio, porque se não tiver atrelado à meta, a gente acaba se perdendo daqui por ali. Então existe uma oportunidade brasileira de sermos o maior país de agribusiness do planeta Terra, mas não pode ficar só por conta os nossos heróis, principalmente os nossos heróis agricultores que trabalham aí a céu aberto com todos os riscos, né? Assumindo eles a decisão. Eu vou plantar mais milho, decisão dele. Eu vou plantar mais soja, decisão dele. Eu vou plantar mais feijão, decisão dele. Ou seja, é necessário que haja um sistema que efetivamente abrace todo o agronegócio brasileiro para uma meta de vamos buscar $1 trilhão em 15 anos e não nos acostumarmos aos 500 bi. Este desafio empresarial, Carolina, é o que está nos faltando e é muito importante que o setor privado se reúna para isso. É isso, Tejon. Algo mais só para finalizar aqui, nosso tempo está mais curtinho, já temos que ir para o intervalo. Só caso você queira finalizar mesmo. Bom, temos aí agora essa crise aí já com o Oriente Médio. Então, novamente, custos, e nós não caminhamos na velocidade para ter um plano que reduza os riscos brasileiros perante essas incertezas. Está na hora, Carol. É isso, Tejon. Obrigada aqui pela participação, viu? Até a próxima. Obrigado.